O nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário, e as nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades, espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos, dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houver os sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não se ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com o prêmio somado de mais de 730
730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou de que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Glórias ao nosso Senhor. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer uma oração para dar introdução à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos. E é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Agora vamos fazer uma oração para apresentar as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus,
para o sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Escolha um número agora de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos fazer uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença. Gratidão ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Por cada um de vocês nesta live aqui. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo lhe conceda um livro e um capítulo para sua meditação. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. O livro é o livro de Marcos, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. O capítulo é o capítulo 13 do livro de Marcos. Capítulo 13 do livro de Marcos contém 37 versículos, que diz assim: a vinda do Filho do Homem. Versículo 24, 25, 26 e 27. Mas aqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas clarearão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Livro de Efésios, 6 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Efésios. Capítulo 5 do livro de Efésios.
capítulo 5 do livro de Efésios contém 33 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Sede, pois, imitadores do Senhor Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício ao Senhor Deus, em aroma suave. Mas a imprudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ação de graças. Vamos a mais um rebanho. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo fale ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. O livro é o livro de Salmos 150. Capítulo 150 capítulos. Sorteio. O capítulo é o capítulo 62 do livro de Salmos. Do livro de Salmos. Contém 12 versículos, que diz assim, exortação à confiança. Versículo 1, 2, 3 e 4. Somente em o Senhor Deus, ó minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem? Todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair. Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e número 15, ímpar. Glórias ao Senhor. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Livro de Esther, 10 capítulos. Capítulo 6 do livro de Esther. Capítulo 6 do livro de Esther contém 14 versículos. Amã forçado a honrar a Mordecai, que diz assim no versículo 1, 2, 3 e 4. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoriais e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigatã e a Teres, os dois eunucos do rei, guarda da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso. Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviram. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. O livro para meditação é o livro de João, 21 capítulos. Livro de João, 21 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. O capítulo é o capítulo 6 do livro de João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 6.
capítulo 6 do livro de João, contém 71 versículos. A multiplicação de pães e peixe, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu o Senhor Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando e que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio das denúncias. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Denúncia de número 40. Denúncia de número 40. Denúncia de número 40, gratidão. Denúncia de número 40. Nossa denúncia de número 40 aborda diversos temas muito importantes que é necessário a atenção de todos vocês. Prove com base na Bíblia Sagrada que as nossas non-atividades na mensagem não são uma indústria de emprego no Evangelho. E também que você não está adulterando nenhum dos livros citados nas bases bíblicas da mensagem e receba uma oferta de 12 milhões de reais. Examine com muito cuidado todos os livros da Bíblia Sagrada citados nela. O vídeo da oferta de número 40, o vídeo da denúncia de número 40, que é nossa terceira mensagem com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora. Vamos fazer uma oração. A gente dá continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 4. Gratidão pela presença. Senhor Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo o mal saia agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. O livro é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Abacuque. O capítulo é o capítulo 1 do livro de Abacuque, que diz assim: a iniquidade de Judá, no versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, chamarei eu e tu não me escutarás?
Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição, a violência estão diante de mim, há contendas e o legítimo se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. O livro é o livro Tito, 3 capítulos. Livro de Tito, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tito. Capítulo 3 do livro de Tito. Capítulo 3 contém 15 versículos que diz assim: a obediência às autoridades, a salvação pela graça leva às boas obras. Que fala assim, do primeiro, no versículo 1, 2, 3 e 4. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda a cortesia para que todos os homens. Pois nós também outrora era nécios, desobedientes, desregados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade do Senhor Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. O livro é o livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias. O capítulo é o capítulo 1 do livro de Sofonias. Capítulo 1 do livro de Sofonias, que diz assim: ameaça contra Judá e Jerusalém. No versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra do Senhor que veio a Sofonia, filho de Curse, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. O livro é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Vamos ao sorteio. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 13 do livro de Apocalipse. Capítulo 13 do livro de Apocalipse contém 18 versículos. A besta que emerge no mar. No versículo 1, 2, 3 e 4 diz assim: vi energia do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes da blasfêmias. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão,
e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e sua autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, e se seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Então adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Vamos agora ao último rebanho. Último rebanho, rebanho de número 12 par e de número 11 ímpar. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Do capítulo do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Glórias ao nosso Senhor Deus, que contém 18 versículos. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses. Versículo 1, 2, 3 e 4, que diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e te guardará do maligno. Nós também temos confianças em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das das 50 denúncias que as nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. A denúncia é denúncia de número 22. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Denúncia de número 22. Nossa denúncia de número 22. Nós, dos canais Desconto, @Desconto Gestão e @Milho Ofertadim e das 12 igrejas virtuais, temos as essências dos princípios espirituais de prosperidade em todos os setores da vida, em 12 livros da Bíblia Sagrada, nos dada pelo Senhor Deus. Aqueles que guardam os seus mandamentos e praticam as suas palavras e fazem as obras dele como elas estão escritas na Bíblia Sagrada e amam as pessoas com os bens financeiros próprios, sem fazer acepção de pessoas, mas sim de atitude. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essa afirmação está errada e recebam uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. A oração é a oração de número 8. A oração de número 8. E lembrando a todos vocês que por nós, que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra, sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para ser mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza agora um número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo,
para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. O livro é Gênesis 50 capítulos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo é o capítulo 47 do livro de Gênesis. Quarenta e sete contém 31 versículos. Israel é apresentado a Faraó. No versículo 1, 2, 3 e 4, que diz assim: Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que serão na terra de Gozém. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, assim nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permita-nos habitar-te aos teus servos na terra de Gozém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Obadias, um capítulo. Livro de Obadia. Sejam todos muito bem-vindos. O livro de Obadias contém um capítulo com 21 versículos. Os pecados e o castigo de Edom, que diz assim no versículo 1, 2, 3 e 4. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e as nações foram enviadas. Um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dize no teu coração: Quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é de Zacarias, 14 capítulos. Sorteio. O capítulo é o capítulo de número 8 do livro de Zacarias. O capítulo de número 8 do livro de Zacarias contém 23 versículos. Sião restaurada, que diz assim no versículo 1, 2, 3 e 4. Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho um grande zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arimo, por causa da sua muidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias. O sorteio do capítulo do livro de Jeremias. O capítulo é capítulo 47 do livro de Jeremias. Quarenta e sete. O livro de Jeremias contém 7 versículos.
Profecia a respeito dos filisteus, que diz assim no versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, a respeito dos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que no norte se levantam as águas e se tornarão em torrentes transbordantes e mudarão a terra e sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. Clamarão os homens e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atentos aos filhos por se afrouxarem as suas mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto do Cafitor da terra do mar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, o livro de Amós, 9 capítulos. Amós. Sorteio. O capítulo 2 do livro de Amós. Capítulo 2 do livro de Amós contém 16 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso, meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz no meio dele e a todos os seus príncipes, como ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não suscitarei o castigo, porque rejeitam a lei do Senhor e não guardam os seus estatutos. Antes as suas próprias mentiras e enganaram o povo, elas andaram seus pais. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. A denúncia, vamos sortear. A denúncia é a denúncia de número 23. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A denúncia de número 23. Em nossa 23ª denúncia, se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar com base na Bíblia Sagrada que não existem sorteios antes do Senhor Jesus o Cristo e nem depois dele no Novo Testamento, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 5. Oração de número 5. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército, que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder do sangue do Senhor Jesus, junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que no final desta live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. O livro é Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo. O sorteio do capítulo do livro de Êxodo. O capítulo
17 do livro de Êxodo. Capítulo 17 do livro de Êxodo. Capítulo 17. Contém 16 versículos. A água da rocha em Refidim. Que diz assim, do versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contenteu, pois, o povo com Moisés e disse, dai-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, porque nós fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apredejar-me. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus. Sorteio do capítulo do livro de Hebreus, capítulo 1 do livro de Hebreus, capítulo 1, que diz assim, a revelação do Senhor Deus. No versículo 1, 2, 3 e 4 diz assim, havendo o Senhor Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas que pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Sorteio de mais um livro. O livro é de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth. Sorteio do capítulo do livro de Ruth. Gratidão pela presença. Capítulo 2 do livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth contém 23 versículos. Ruth vai rebuscar espiga, que diz assim no versículo 1, 2, 3 e 4. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles que me favorecer. Ela disse, vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os secadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus secadores, o Senhor seja convosco. Respondeu-lhe eles, o Senhor te abençoe. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é Jó, 42 capítulos. O capítulo do livro de Jó. O capítulo é o capítulo de número 34 do livro de Jó. Capítulo de número 34 do livro de Jó contém 37 versículos. Eliú justifica ao Senhor Deus, que diz assim no primeiro, no segundo, no terceiro capítulo, versículo do livro de Jó. Disse mais Eliú, ouve, os sábios, as minhas rações, vós instruídos, inclinais os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar a comida. O que é direito,
escolhamos para nós. Conhecemos entre nós o que é bom. Vamos agora ao sorteio do último livro. Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Romanos. O capítulo é o capítulo 4 do livro de Romanos. Capítulo 4 do livro de Romanos. Contém 25 versículos. Abraão, justificado pela fé, que diz assim, no primeiro, no 1, 2, 3 e 4 versículo, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante do Senhor Deus, pois diz as Escrituras, Abraão creu em Senhor Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler agora para vocês a revelação das denúncias. Elas que trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas examinando. Primeiro, você mesmo que está me ouvindo. Segundo, a fonte do seu segmento de fé que está seguindo espiritualmente. Terceiro, é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta, é para você ter material de trabalho, para você receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades, iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Agora eu irei sortear uma das mais de 50 denúncias, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. A denúncia é de número 7. Denúncia de número 7. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Denúncia de número 7. Nossa 7ª denúncia é sobre o amor, amar e amor. Nós afirmamos que o amor é um ser vivo. Amar só se demonstra através de atitudes. É algo que nos custe, seja tempo ou recurso financeiro. E amor é algo que aconteceu e ficou no passado. Não permanece até hoje. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentalize aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 13. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 5. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 62. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Esther, capítulo 6. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de João, capítulo 6. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 1. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 3. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 47. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. E você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 8. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Jeremias 47, capítulo 47. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Amós, capítulo 2. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 17.
Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 1. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 2. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Jó, capítulo 34. E por último, você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 4. Gratidão pela presença de todos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora para a nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na igreja @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações de revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua própria obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos.
Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Não deixem de se inscrever ou de nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, aguardo vocês na próxima live, fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença.